noite. Hoje é segunda-feira, 10 de março. O TH Mais Notícias está no ar. Veja os destaques da noite de hoje. Mercado de trabalho. O Brasil tem mais de 70 mil vagas ocupadas por estrangeiros. Busca por crédito aumenta quase 30% no começo desse ano. Imposto de renda. Envio do documento deve começar em uma semana. O TH Mais Notícias já começou. Quase 2 milhões de estrangeiros vivem legalmente no Brasil. A busca por trabalho formal é o sonho de muitos que chegam no país para reconstruir a vida. E olha que vem crescendo o número daqueles que estão conseguindo uma oportunidade. Já são mais de 70 mil vagas ocupadas no mercado de trabalho brasileiro por estrangeiros. O Matias é argentino e veio para o Brasil em busca de oportunidade de trabalho e mudança de vida. Há um ano, ele conseguiu um emprego de auxiliar de almoxarifado nesta empresa, que monta painéis elétricos em Jacareí. A primeira vez foi muito ruim, não consegui trabalho. No sé si porque era extranjero o porque no estaba preparado, mas no conseguí nada en 2 años. Y esta vez fue muy diferente. Esta vez llegué aquí ya con... Na primera entrevista ya pasé, ya comencé a trabajar y después de ahí no paré. Ya mudé de trabajo ahora hasta aquí y estoy contento. Agora já estou estudando para progresar aqui, então estamos indo. Foi a Cleuda que fez a contratação do argentino. Para ela foi uma surpresa, já que ele foi o primeiro estrangeiro a trabalhar na empresa. Nós estávamos com vagas abertas de ajudante de eletricista e pedimos alguns currículos. E aí chegou o currículo dele até nossas mãos, chamamos para fazer entrevista, ele e mais alguns, né? E por incrível que pareça, ele se destacou muito na entrevista e foi contratado. Existe dois lados, né? Tem pessoas que falam, mas está contratando um estrangeiro e você vai tirar a oportunidade de um brasileiro, mas nós não pensamos nesta forma. Todos têm a mesma oportunidade, seja brasileiro nato ou seja um estrangeiro. E ele está se destacando. O Matias é um dos 71 mil estrangeiros que conseguiram uma vaga de trabalho no Brasil em 2024. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, o número de estrangeiros contratados aumentou mais de 50% em um ano no país. A mão de obra exterior tem ocupado cargos importantes da indústria de veículos, administrativas e também de serviços da construção civil. Esses dados vêm crescendo a cada ano, mas 2024 registrou um recorde. De acordo com os especialistas, essa mudança no mercado pode ser explicada por vários fatores. Um deles é a busca por novas oportunidades de quem vem de fora e também a tentativa de fuga de países de origem que estão em crise. Os dados mais recentes sobre a origem dos estrangeiros no mercado de trabalho brasileiro são de 2023 e mostram que cerca de 44% da mão de obra no Brasil é de cidadãos venezuelanos, seguidos pelos haitianos, paraguaios, argentinos e cubanos. O nosso país, sim, é um país muito acolhedor, é um país que, sim, está de braços abertos para todas as pessoas que têm essa dificuldade nos países de origem. Aqui no nosso país falta mão de obra, não só a qualificada, mas também aquela mão de obra que realmente tem o desejo e quer trabalhar na seguinte frente. Aquele trabalho que é mais operacional, aquele trabalho que por muitas vezes não requer tanto conhecimento técnico, né, graduação. E sim, essas pessoas que vêm de fora, elas acabam não tendo a oportunidade de estudar, por muitas vezes elas não sabem nem ler, nem escrever. E são sim pessoas que são comprometidas, são flexíveis e sabem, né, que aqui no nosso país tem um trabalho para elas, mas sim, ela vai ter que começar ali geralmente por um trabalho mais braçal e, claro, conquistar aí o seu espaço cada vez mais aqui no nosso país. Para o Brasil, acolher e efetivar a contratação de estrangeiros pode significar um avanço para o mercado de trabalho, já que a pessoa que vem de fora pode evoluir o mercado com a bilingualidade e também culturalmente. As empresas acabam também sendo um país, acabam entendendo que é importante também fazer a diversidade, até mesmo cultural, onde, né, traz esse profissional, né, de outro país, ele está aqui, ele, né, precisa do trabalho, até mesmo para oxigenar ali a cultura e, claro, né, ajudar também, acaba movimentando a economia local, porque uma vez que aquela pessoa tenha um trabalho, cada vez menos vamos ter pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza aqui no nosso país.
essas pessoas, ela tem o segundo idioma. Ou ela fala o inglês, ou ela tem o francês, ou ela tem o espanhol. E cada vez mais ela acaba conquistando, sim, né, o seu espaço aqui. E as empresas, cada vez mais, elas querem esses perfis, até mesmo para desmistificar ali a questão cultural. E, claro, ela tem o segundo idioma e aprender o português é muito fácil. E acho que vou ficar aqui. Por agora estou aqui, estou bem, quero estudar aqui, seguir crescendo aqui. Se no futuro tenho que voltar para a Argentina, voltarei, mas não é o pensado, pensei ficar aqui no Brasil. O Brasil é um país muito acolhedor, né? Seja muito bem-vindo, Matias, ao nosso país e também à nossa região. E, pessoal, o consumo das famílias brasileiras aumentou quase 5% em 2024. De acordo com o IBGE, esta é a maior alta desde 2021. O número pode representar a recuperação da economia do país. De aluna a professora de corte e costura. Em 7 meses, Ana Paula, de 53 anos, viu a renda dar um salto. Eu era uma das beneficiárias do Bolsa Família. Ela é uma renda curta, mas que me ajudou no que eu necessitava. E eu fiz um curso, eu fui contratada para trabalhar, né, e hoje eu dou aula e faço a coordenação desse projeto. A minha vida deu um 360, digamos assim. Hoje eu consigo fazer coisas que eu nem imaginava fazer. Comprou eletrodomésticos para casa e eletrônicos para a família. Agora, planeja um futuro melhor para o filho. Então a gente já está pesquisando um curso técnico em TI, né, em técnico em informática, que é uma coisa que ele gosta muito. A história da Ana Paula não é um caso isolado. O consumo das famílias teve um crescimento de quase 5% em 2024. Segundo o IBGE, esse aumento foi impulsionado pelos programas governamentais de transferência de renda e a melhora do mercado de trabalho. Tudo isso reflete no aumento do Produto Interno Bruto, que teve uma alta de 3,4% no ano passado, bem próximo do esperado pelo mercado. Considerando somente o quarto trimestre de 2024, o PIB ficou estagnado. Teve uma variação de apenas 0,2% frente ao trimestre anterior. Para economistas, isso é resultado do início do ciclo de alta da taxa básica de juros, a Selic, e da aceleração da inflação dos alimentos. A economia sim está crescendo, o resultado mostra que foi disseminado, foi muito bom, mas quando a gente tem uma pressão inflacionária, porque a gente tem uma dificuldade de ofertar para atender essa demanda e com isso as coisas vão ficando mais caras, fica muito difícil você conseguir, na prática, sentir a economia tão boa como os números estão mostrando. Vamos para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco tem as notícias políticas do Brasil e ainda vamos falar sobre o aumento na procura por crédito. Nós já voltamos. Estamos de volta para saber das notícias políticas do começo desta semana. Rafael Tebas tem as informações. E aqui em Brasília, a semana começou bastante agitada, dia movimentado aqui no Palácio do Planalto. Nós tivemos a realização da cerimônia de posse de Gleisi Hoffmann como a nova articuladora do governo, portanto, a nova ministra das Relações Institucionais. E também de Alexandre Padilha como novo ministro da Saúde. Ele chegou até a pontuar que vai ter muitos desafios pela frente e um deles vai ser ampliar e melhorar o Sistema Único de Saúde, o SUS. Em relação a Gleisi Hoffmann, ela se afastou da presidência do PT. O senador Humberto Costa assumiu de forma temporária a presidência da sigla e vai conduzir a eleição interna que vai definir o novo presidente do partido. Isso deve ocorrer em julho. A tendência é que o ex-prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, que é muito próximo, é um aliado de Fernando Haddad, ministro da Fazenda. A tendência é, portanto, que o Edinho seja o vitorioso nessas eleições. Em relação a Gleisi Hoffmann, o primeiro desafio que ela vai ter na articulação do governo vai ser justamente a aprovação do orçamento 2025, lá no Congresso Nacional. Inclusive, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Júlio Arcoverde, resolveu alterar a data dessa votação, que aconteceria entre essa terça, amanhã e também quarta-feira, mas ficou para o dia 19, portanto, para a próxima semana. Então, certamente, vai ser o primeiro desafio da Gleisi, a aprovação do orçamento 2025 para o governo federal. De Brasília,
Rafael Tebas. Termina hoje o prazo para os pagamentos dos depósitos para os trabalhadores que aderiram ao saque aniversário do FGTS e foram demitidos sem justa causa de janeiro de 2020 até o fim de fevereiro desse ano. Todos os detalhes desta notícia estão lá no nosso site, o thmais.com.br/vale. O dinheiro estava bloqueado para quem optou pela modalidade do saque, mas foi liberado por uma medida provisória. Nesta etapa estão sendo feitos pagamentos de até R$3.000. Para quem tem valor maior a receber, está previsto mais uma retirada em junho. E olha só, gente, a busca por crédito aumentou no começo desse ano. Uma pesquisa feita recentemente mostra, que a procura por financiamento no Brasil cresceu 5% em janeiro. Se comparado com o mesmo mês de 2024, a alta é ainda maior, 29%. E isso se deve exatamente à situação que está no nosso país, né? Com a questão da taxa de desemprego. Quer dizer, o mercado de trabalho está bom, não é? A taxa de desemprego diminuiu e, normalmente, as pessoas estão consumindo. Aí pode estar até consumindo através do crédito e tudo, mas as pessoas estão consumindo. E se as pessoas estão consumindo, né, realmente as empresas estão vendendo e, por isso, elas têm que aumentar a sua produção, não é? Tá certo? E para aumentar a produção, ela precisa fazer investimento, ela precisa melhorar o seu parque industrial, né? Então, por isso que elas estão ainda nesse mês aí, que normalmente não é bom, houve um aumento aí, principalmente do setor de serviços. O que é setor de serviços? Empresa de energia, empresa de telefonia, aqueles apps de locação. Então, essas empresas, né, realmente, principalmente elas, né, pegaram realmente, aumentaram essa procura por crédito, entendeu? E, então, isso por causa disso. É lógico que também a indústria, também, através do BNDES, né, o BNDES empresta bastante para as empresas, a Embrapa também, a questão agrícola, o FINEP, e aí tivemos outros bancos que também entraram nisso aí, que é o caso do Banco do Brasil, Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia. Então, isso aconteceu e aumentou também essa oportunidade de crédito, né, essa oferta de crédito. E por isso as empresas realmente pegaram, por isso que houve esse aumento agora em janeiro, né? Então, isso significa que realmente a economia está melhor, né? Olha só, pessoal, tem mudança de tempo chegando na região, viu? No próximo bloco eu te conto como vão ficar as temperaturas no Vale. Daqui a pouco a gente volta. A Receita Federal deve divulgar nesta semana as regras para o imposto de renda desse ano. O prazo para o envio do documento deve começar na segunda-feira da semana que vem. Os contribuintes já podem aproveitar esses dias para organizar, os documentos. Importantíssimo a gente sempre se atentar e começar a olhar os documentos desde já, né? A declaração de imposto de renda vai começar daqui a alguns dias e a gente sempre tem que levantar todos esses documentos. Porque se a gente deixa para a última hora, a gente acaba perdendo o prazo, acaba pagando algum tipo de multa que não tinha necessidade. Então, o primeiro ponto é a gente sempre levantar os documentos da fonte de receita nossa. O que seria isso? O informe de rendimento. Então, olhar, pedir para a sua empresa, se você trabalha como CLT, pedir para a empresa o seu informe de rendimento. Se você é empresário, se é dono da sua empresa, também você tem direito. Você consegue pegar seu informe de rendimento e ali vai constar a sua distribuição de lucro, seu prolabore e tudo mais. E depois você analisar também com os bancos, pedir os informes de rendimentos para os bancos, que ali vai constar toda a sua movimentação, seu saldo que começou o ano, a gente está falando o ano de 2023, e o saldo que terminou o ano de 2024. Se você teve alguma aplicação, se você movimentou também bens. Então, se você comprou alguma casa, um apartamento, vendeu algum bem também, comprei o carro, troquei o carro,
você sempre tem que trazer essas informações. E também algumas despesas dedutíveis. O que seria despesas dedutíveis? Aquilo que você consegue deduzir o seu imposto, caso você tenha algum valor a pagar. O que seria? Declaração de informe dos convênios médicos, seria então informe do convênio médico, despesas com médico, despesa com escola dos seus filhos. Então você já consegue pegar todos esses documentos para você se adiantar e quando começar de fato o prazo ali do imposto de renda, você já ter todas essas informações nas suas mãos para não ter nenhum tipo de dor de cabeça. Sempre bom ter tudo organizado, né? E a semana começou com mudança de tempo na região. Para amanhã tem previsão de chuva forte em várias cidades do Vale. Vamos ver as temperaturas no nosso telão? A gente começa falando da cidade de Guaratinguetá, que amanhã tem máxima de 32 graus, mínima de 17. São José dos Campos também deve ficar com máxima de 32, mas mínima de 18 graus. Ilhabela também tem previsão de chuva, tá bom? Máxima de 31, mínima de 21 graus. Santo Antônio do Pinhal, máxima de 29, mas mínima de 18 graus. E olha só, gente, você viu que amanhã as temperaturas caem um pouco, né? Nos próximos dias, a chegada de uma frente fria deve deixar o tempo mais chuvoso. A gente conversou com o meteorologista sobre isso. Vamos ver. A gente deve ter uma semana de mais instabilidade sobre o estado paulista e também sobre toda a região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, tá? A gente tem uma frente fria já em deslocamento, tá? E, consequentemente, ela está canalizando mais umidade, puxando também mais umidade lá da faixa norte. Essa combinação favorece principalmente para aumentar o cenário de instabilidade sobre o estado. Quando a gente olha principalmente para a região agora, inclusive no Vale do Paraíba, a gente já tem algumas instabilidades se deslocando, em direção a principalmente São José dos Campos, Taubaté, e a gente deve ver esse cenário mais presente ao longo dos próximos dias. Porque essa primeira frente fria... Por que eu falo primeira frente fria? Porque a gente vai ter duas, tá? A gente tem uma agora que está mais afastadinha e ela está canalizando essa umidade lá da faixa norte, mandando umidade para o continente, deixando o tempo mais instável. Somado com o calor natural que a gente ainda tem do verão, né? Favorece essa chuva. Na sequência da semana, essa frente fria vai se deslocar bem lentamente lá para o centro do Atlântico. Só o que acontece? A gente vem outra na rabeira dela, que a gente fala, né? Vem outra frente fria já. Só que essa frente fria, por que as temperaturas não caem imediatamente? Porque frente fria tem aquele famoso efeito pré-frontal que a gente chama, sabe? Essa frente fria que passou agora, embora ela esteja muito no mar, ela está trazendo chuva, que vai amenizar um pouco o calor, mas o ar dela polar não conseguiu avançar de maneira efetiva sobre o continente. E o que acontece? Essa segunda frente que vem atrás vai vir aquecendo ainda. Então as temperaturas começam mais amenas, pelo menos até quinta-feira. Na sexta-feira, ali por quinta, sexta, essa frente fria já vai estar começando a chegar aqui. Quando ela chegar aqui, essa segunda frente fria vai trazer mais frio, sim, o ar mais polar vem, então não vai ser aquele friozão, mas as temperaturas mais amenas a gente vai ver, principalmente ao longo do próximo final de semana e também ao longo da próxima semana. Já coloca o guarda-chuva aí na bolsa para amanhã, viu? Gente, fim do nosso jornal. Muito obrigada sempre pela sua companhia. Uma semana incrível para todos nós. Continue na nossa programação. Agora você fica com as informações do SBT Brasil. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau.